Hoje nós vamos caminhar pela a última parte da nossa série, Força para Vencer, né? Que tem sido uma série poderosa. Deus ele tem feito coisas poderosas em nosso meio desde que essa série... os juniores podem seguir. Os juniores podem seguir com a tia Maiane. E Deus ele tem feito coisas poderosas. Na minha vida mesmo, eu não consegui assistir nenhuma das ministrações da série aqui, mas eu assisti em casa. E foi poderoso. Eu falei com o pastor assim, pastor, parece que eu estou caminhando por cima de cada segredo desse. E por cada parte que a gente caminhou, eu estou contando um testemunho próprio daquilo que Deus ele fez na minha vida através dessa série. E eu estava conversando com o pastor hoje, eu disse, pastor, em alguns segredos desse, Deus ele me curou, Deus ele me fez, ele restituiu na minha vida algumas coisas que estavam apagadas. Ou seja, ele fez muitas coisas na minha vida através dessa série. E eu tenho certeza que na sua vida também foi assim. Amém? E o Senhor ele não joga palavras ao vento, ele não faz nada à toa. O Senhor ele é um Deus muito específico. E além de ser específico, o Senhor é um Deus de guerra. Ou seja, as nossas batalhas com ele são ganhas, não são batalhas perdidas, não são batalhas que a gente entra para perder, a gente entra para ganhar com ele, porque nele nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. E Deus ele conhece a sua igreja. Como eu falei, Deus ele não faz nada à toa. Ele conhece a sua igreja, cada um de vocês que juntos formamos a igreja do Senhor, junto com todas as igrejas espalhadas por face da terra. E ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, quando Deus ele traz uma série dessa, quando ele traz uma mensagem dessa, é porque ele conhece aquilo que a igreja dele está passando. Então, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe daquilo que é tropeço para a gente, e ele vem justamente nisso, tratando isso, porque Deus ele não deixa o seu povo perecer, mas ele vem com conhecimento, ele vem com graça, ele vem com salvação, amém? Então, todas as vezes que o Senhor ele nos encontra com alguma mensagem, com algum direcionamento, ele está nos resgatando das nossas dificuldades. Imagine que você está lá, caído em algum lugar, e o Senhor vem e ele te segura pela mão, ele te resgata, porque ele não deixa você sofrer. Então, se o Senhor ele trouxe essa mensagem, essa série de mensagens que estamos finalizando hoje, é porque ele tinha um propósito. E esse propósito, ele será cumprido em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te entrego total controle dessa noite em tuas mãos. Deus, o Senhor é um Deus precioso, o Senhor é um Deus específico. Espírito Santo, eu te dou liberdade para falar, eu te dou liberdade para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que se levantou para interromper esse momento caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito que se levantou impedindo os irmãos de virem, Senhor, que caia por terra, que mesmo em casa eles sejam alcançados. Senhor, que o Senhor traga mentes cativas nessa noite ao Senhor. Jesus, que todo espírito de sono, que toda distração caia por terra em nome de Jesus e que essa palavra caia em solo fértil, Senhor. Assim eu oro e te dou total liberdade para que o Senhor fale. Senhor, que a gente venha diminuir, o que o Senhor venha crescer e que seu nome, apenas o seu nome, seja glorificado nessa noite. Amém? Amém? E na terceira mensagem da série, ministrada no domingo passado, nós aprendemos mais 3 segredos da força de Jesus. Né? Nós estamos aprendendo com essa série a ser forte como Jesus e aprendendo a ser forte como Jesus com as próprias palavras dele. E os 3 segredos do domingo passado, né, que o pastor ministrou aqui, foi o 4º segredo, saber quem eu sou. Ter certeza e convicção da minha identidade é algo que vai me trazer força. Saber a quem eu quero agradar é o 5º segredo. As minhas ações eu estou fazendo para agradar a quem? A pessoas ou ao Senhor? Isso é muito importante e vai definir o meu nível de força também. O 6º segredo foi saber o meu chamado. Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Para que o Senhor me chamou? Eu acho que essa é uma das indagações mais firmes, mais presentes na vida do ser humano. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que nos adolescentes e nos jovens, isso tem um momento da adolescência que isso se torna muito profundo. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? E saber qual é o meu chamado, saber para que eu estou aqui é algo muito importante. Porque se eu sei quem eu sou,
Se eu sei quem eu estou agradando e se eu sei qual é o meu chamado, eu me torno imparável no Senhor. Amém? E hoje a gente vai aprender os últimos segredos da força de Jesus e finalizar essa série. Amém? Você está preparado? Para a gente ir para os últimos segredos? Amém. E o sétimo segredo é ter foco. Né? Esse é o princípio da concentração. A gente vai abrir nossas Bíblias lá em Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículo 51. Jesus ele se concentrava sempre no que era mais importante. E aí a gente vai aprender mais um princípio agora, que é o princípio do foco, né? Com o exemplo de Jesus. E Lucas 9:51 diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O que isso significa? Ele manifestou a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus ele tinha um objetivo, que era ser crucificado, que era morrer em Jerusalém. Ele sabia qual era o seu objetivo. E por isso ele foi. E a palavra diz que ele tinha uma firme resolução, ou seja, todo mundo podia falar o que quiser, poderia acontecer, podia chover meteoro, ele ia continuar marchando para Jerusalém. Seria algo bom o que ele ia fazer? Ele ia morrer por nós, certo? Mas ele ia sofrer, ele ia ser crucificado. Ele ia sofrer. Mas mesmo sabendo que esse era o objetivo dele, ele continuou indo, ele continuou marchando. Então, Jesus ele está indo aqui para Jerusalém. Ele está determinado e ele está focado. Ele se concentra no seu propósito. E ele não deixa que nem as emoções de outras pessoas, nem as suas próprias emoções o impeçam de continuar caminhando para Jerusalém. Porque os discípulos poderiam chegar e dizer: mestre, mas você vai morrer. Mas como assim? A gente vai perder o nosso mestre? Não era esse o plano? Como assim? E aí, impedir, ou as nossas emoções, às vezes, nos impedem de fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente está focado num objetivo, e aí a gente começa a pensar: mas será que isso é mesmo necessário? A gente começa a ter alguns pensamentos de medo, a gente começa a ter alguns pensamentos de insegurança, e acaba desistindo do nosso objetivo. Então, quando você sabe para onde você está indo e você se concentra nisso, você não vai se distrair com as coisas que são menos importantes. Amém? Isso é uma questão de prioridade. É saber o que é mais importante na vida e se concentrar nisso. Você precisa ter um objetivo de vida. Pelo que você está vivendo? O que move os seus dias? Por que você está fazendo o que você faz? Por que você acorda todas as manhãs? Qual é o objetivo? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida. E aqui existe uma verdade. Se Satanás ele não consegue nos atrair e nos desviar para longe do caminho, ele vai nos distrair. Vai atrair a nossa atenção para uma coisa que não faz parte do propósito, mas que, de certa forma, também não é errado. Ele não te afasta, ele não faz você não se desvia, mas você continua em algo que não é para você fazer. Amém? Então, há muitas coisas boas na nossa vida, só que não são para a gente. Não é, mais uma vez, que seja errado. São coisas boas, são coisas que são permitidas. Mas não é para a gente. Por quê? Porque vai nos tirar do nosso propósito. Vai nos tirar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus ele era um mestre da concentração. Ele era um mestre em focar a vida dele no propósito para o qual ele nasceu. E ele se recusava a se distrair com coisas que eram menos importantes, né, com oportunidades que não eram para ele. Paulo também, ele era focado. Por isso, era um vencedor. Vamos abrir lá em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 13. E ele diz assim:
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele fala aqui nesse versículo que ele ainda não alcançou o que ele deve ser alcançado na vida dele. Ele está no caminho. Mas ele continua nesse caminho, caminhando. Ele não caminha olhando para trás, para as coisas que ele deixou. E a gente tem muito costume de continuar vivendo coisas novas e olhando para coisas antigas. Um exemplo. Você está vivendo um relacionamento com novas pessoas, com novos amigos, num outro ambiente, num ambiente de trabalho diferente, num relacionamento diferente. E aí você insiste em ter medo de se entregar a essa nova amizade, a esse novo trabalho, a esse novo relacionamento, porque você tem traumas do passado. Porque com amizades passadas traíram você. Num trabalho passado não foi do jeito que deveria ser acontecido. Com o relacionamento passado você teve traumas. E aí você segue para essa nova fase da vida carregando um peso do passado. E aí isso impede você de continuar avançando. Porque você está indo para um novo lugar, só que você está trazendo cargas do passado. E isso vai te atrapalhar agora no presente. Então Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo tinha um alvo. Ele não estava caminhando à toa. Ele não estava fazendo o que ele estava fazendo à toa. Ele não estava sofrendo o que ele estava sofrendo à toa. Tinha um porquê. A mesma coisa é Jesus. Ele tinha um porquê aguentar tudo o que ele aguentou. Todo o processo de crucificação, todos os cravos, todas as dores, todas as torturas, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, que era o quê? Cumprir a vontade do Pai. Paulo, ele também tinha um alvo. E aí você percebe que quando a gente tem um alvo, sofrer e suportar as dificuldades do presente, elas se tornam suportáveis com Jesus. Porque você tem um alvo, você tem um porquê estar fazendo aquilo. Você tem um porquê continuar fazendo aquilo. E aí você consegue suportar aquilo com Jesus. Amém? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele não diz assim, essas 20 coisas eu faço. Ele não se entupia de coisa para fazer, né? E a gente geralmente gosta de se envolver em muitas coisas, em muitos trabalhos, em muitas questões. E às vezes, lembra, são questões que são permitidas, você pode fazer, não é algo que necessariamente é errado. Não, mas isso vai te tirar do seu foco, isso vai te tirar da sua missão. E foco é fundamental se você quer vencer. Veja, cada um de vocês tem um potencial espiritual incrível. Todos vocês têm um potencial em Cristo Jesus. Mas a barreira, o que impede a gente de crescer, né, espiritualmente? O que impede a gente de avançar e ir mais fundo? Muitas vezes é porque nós colocamos muitas coisas para fazer. É porque a gente não tem foco de continuar ali, buscando, até que o romper venha. Né? Muitos alegam que realmente não tem tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer. E é compreensível, sim. Todos nós temos ocupações. O tempo hoje, eu acho que a coisa mais difícil que a gente pode ofertar para o outro e a coisa mais valiosa é o tempo. Hoje ninguém tem tempo. Eu vou ver se eu tenho tempo para isso, vou ver se eu tenho tempo para aquilo. Então, ter tempo hoje se tornou a nossa moeda de troca. Pense, você trabalha e o seu tempo, o tempo que você fica no trabalho, você recebe depois em dinheirinho. Então, o tempo ele é muito precioso. E aí, às vezes, a gente não consegue administrar o nosso tempo bem e aí não consegue dar conta das coisas e também não consegue ter um tempo para buscar o Senhor. Mas tudo isso é questão de prioridade. Se eu priorizar o Senhor, eu consigo sim, nem que seja 10, 15 minutinhos do meu dia, eu posso deixar tudo, eu posso ir para o banheiro da empresa, eu posso ir para qualquer lugar, no banheiro da minha casa, segura aqui essa criança, e eu posso sim buscar o Senhor. Vamos abrir lá em Lucas, continua em Lucas, capítulo 9, versículo 59. E diz assim: a outro disse, aqui é Jesus falando, né? A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos.
Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. 61. Ainda outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Algumas pessoas, alguns de nós, quando somos chamados por Jesus, damos as mesmas desculpas. Ah, Senhor, deixa eu primeiro fazer isso. Ah, Senhor, deixa eu primeiro viver isso. Mas eu não vivi isso ainda. Mas eu estou tão jovem. Mas, Senhor, eu queria fazer isso primeiro. E aí depois eu me entrego completamente ao Senhor. Até nós, já que temos um tempo de caminhada, às vezes a gente fala: Senhor, eu vou me entregar realmente, completamente, quando eu estiver vivendo essa fase da minha vida. Mas isso é um pouco contraditório. Porque como é que a gente fala, como é que a gente chama... Obrigada, Júlia. Como é que a gente chama Deus de Senhor e diz: Senhor, primeiro deixe eu fazer isso? Igual as desculpas. Não as justificativas que deram a Jesus não foram legais. Foram sim. Gente, um parente faleceu. Aquela pessoa estava sofrendo luto. É uma desculpa plausível, né? Deixa eu me despedir da minha família e aí eu vou até o Senhor. Mas a grande questão não é isso. Não é que Jesus ele seja insensível a essas questões. Pelo contrário, Jesus ele se importa com as nossas dores. Ele se importa com as nossas questões. Mas a grande questão é... Para seguir a Jesus, eu preciso ter o meu coração completamente voltado para Ele. E totalmente fora das questões desse mundo. As questões desse mundo, elas não podem vir primeiro do que Deus na minha vida. Não. Se eu falo: Deus, Tu és o meu Senhor. Mas por que eu insisto em dizer: deixe eu primeiro fazer isso? O eu vem primeiro, se Ele é o seu Senhor. É preciso deixar que o Senhor ele comande completamente a nossa vida. Pensem que o chamado de Jesus é como se fosse um alistamento para um campo de batalha. E aí você vai para esse campo, só que você não tem certeza se você vai voltar. A sua passagem é só de ida. Mesmo assim, você iria? Mesmo sabendo que talvez você não volte? Amém? 2 Timóteo. Vamos abrir em 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. E a gente retorna a um dos segredos, que é o quê? Quem eu estou tentando agradar. Quando eu me envolvo com as questões da vida, eu vou agradar o quê? As pessoas que estão nessa vida. Agora, quando eu estou a serviço daquele que me chamou, e quem nos chamou? Se estamos aqui é porque quem nos chamou? Jesus, amém? Fomos chamados pelo Senhor. E aí, o nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou para esta guerra, para esta missão, que foi quem? Jesus, amém? Então, Deus ele planejou uma obra para você fazer, meu irmão e minha irmã. Mas a palavra de Deus diz que quem se distrai dessa obra não está apto para o reino de Deus. Então, nós precisamos ter foco naquilo que Ele nos chamou, ter foco na missão que Ele tem para nós. Tudo é uma questão de escolha e de prioridades, né? Muitas são as oportunidades e as portas que aparecem na nossa vida, nos convidando, nos chamando. E, mais uma vez, não é que elas sejam erradas, mas é importante para o seu propósito? Vai fazer sentido para a sua missão? Se sim, amém, vá-se embora. Se não, dê uma segurada. Que seus olhos não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você continue firme no propósito do Senhor para a sua vida, amém? Então, a chave para ser forte, né, e eficaz é o foco. E, para finalizar essa chave, em 1 Coríntios 10, 23, diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, o nosso parâmetro é isso aqui. Me convém? Amém. Me edifica? Amém também. Se essas duas respostas não forem respondidas, já pode descartar. Amém? Nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas elas são úteis. Nem todas as coisas são lucrativas. E lucrativas não é em questão de dar um retorno financeiro para a gente, mas é em questão de ser lucrativas para a nossa vida. Vai trazer um lucro
Pense em um lucro sem ser em dinheiro. Para a nossa vida, né? Nem todas as coisas elas são saudáveis ou construtivas para o nosso caráter e para a nossa vida espiritual, né? Algumas coisas elas não são necessariamente erradas, né? Mas simplesmente não são necessárias. E aí a gente vai agora para o oitavo segredo. O oitavo segredo é ter conexões de mutualidade, ou seja, gente precisa de gente, né? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele falou lá em Gênesis 2:18. Então, Deus ele nos criou com uma necessidade muito grande de ter relacionamentos, né? Nós carecemos de conexões de uns aos outros, eu e você. Para que a gente possa praticar a reciprocidade, servir e ser servido, encorajar e ser encorajado, perdoar e ser perdoado. E olha, veja que interessante, não dá para eu praticar essa mutualidade se eu viver isolado. Olha só, como é que eu vou desenvolver os frutos do Espírito Santo se eu não tenho convivência com ninguém, se eu me isolo, né? Relacionamento é desenvolvimento. Como é que eu vou desenvolver, né, a mansidão? Lembra lá, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Como é que eu vou desenvolver os frutos do Espírito se eu não me relaciono? Né? Como é que eu vou desenvolver mansidão se eu não estou precisando ser manso com ninguém? Ninguém está me irritando, ninguém está pisando no meu calo, eu estou quietinha lá. Como que eu vou desenvolver isso? Né? Como é que eu vou ter domínio próprio se eu não estou em nenhuma situação com alguém que está exigindo que eu tenha domínio próprio? Como é que eu vou ser bondoso? Como é que eu vou servir outras pessoas se eu não convivo, se eu não me abro para ter relacionamento com outras pessoas? Então, é no relacionamento que nós vamos ser forjados. É no relacionamento que o Senhor vai nos desenvolver e desenvolver em nós o fruto do Espírito. Então, toda tentativa de isolamento, de se isolar, eu não quero falar com ninguém, eu não quero conviver com ninguém. Lembre-se, toda tentativa de isolamento, de deixar você isolado de outras pessoas, não provém de Deus. Isso é maligno, é satânico e não escute isso. É o inimigo tentando te separar para destruir você. Então, não se isole, se relacione, converse com as pessoas, esteja junto, em comunhão. Amém? A primeira coisa que Jesus ele fez quando começou seu ministério foi formar um pequeno grupo. Ele foi convocando os discípulos e nisso ele formou um pequeno grupo, né, de 12 discípulos, né, convidou 12 homens para estarem com ele, crescerem e servirem juntos. Ninguém ele pode ser cristão sozinho. Não dá para ser cristão sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. Igreja é o quê? É quando todos nós nos reunimos. Isso aqui é uma igreja. É quando um ou dois estão reunidos em meu nome. Amém? Então, a essência da nossa fé cristã, qual é a essência da fé cristã? É o relacionamento com o outro e o relacionamento com Deus. Porque juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, né? E não dá para fazer tudo sozinho, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos de uns dos outros para poder crescer e nos fortalecer. E lembrando, é nesse crescimento, nesse relacionamento de uns aos outros, que o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós. Ele vai nos forjando. E aí você percebe que agora você consegue ser uma pessoa mais mansa. Por quê? Porque de tanto estar ali, passando pela situação, o Senhor vai forjando você. E aí você consegue agora ter esse relacionamento com outras pessoas. Jesus ele nunca andou sozinho. Até ele precisava de pessoas. E aí por que a gente insiste sempre em caminhar sozinho? Nós precisamos de pessoas. Quando Jesus ele foi para o jardim do Getsêmani, antes da cruz, né, Jesus disse aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Né? E isso é o quê? Uma pressão. Ele estava sentindo as pressões daquele momento. Né? E aí o que é que Jesus fez? Ele convidou alguns discípulos e disse bem assim, olha, venham e orem comigo. Né? Fiquem aqui e vigiem comigo. Ou seja, numa situação difícil, ele chamou seus amigos, seus discípulos, e pediram para orar junto com ele, para juntos, né, orando e vigilando, Jesus ele continuasse ali. Aí, né? Jesus ele precisava de pessoas para orar com ele quando ele estava em crise. E por que às vezes a gente não aceita a ajuda de outras pessoas? Por exemplo, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente não pede ajuda, né? Insegurança e orgulho. Insegurança por medo de ser ferido. Lembra? Às vezes a gente vai para outros relacionamentos com carga do passado. Né? Medo de ser ferido porque já se relacionou com alguém, já, né, teve um amigo que o amigo feriu você. Aí às vezes a gente se trava e não fala mais quando está
está numa situação difícil, está numa situação ruim, com medo de ser ferido, com medo de ser traído novamente. Ai, mas, meu Deus, vai acontecer tudo de novo, vou passar tudo de novo. E aí agora a minha defesa vai ser me fechar, vou ser uma pessoa fria. Aquela frase, antes eu sou fria, agora eu sou fria. Não, minha gente, pelo amor de Deus. E aí, essa frase é do Facebook, né, de antigamente. E aí, por causa desses medos, a gente se trava nos relacionamentos. Mas não deve ser assim. Não tenha medo de se relacionar, não tenha medo de acontecer de novo, né? Não tenha medo de se entregar aos relacionamentos de fato. E outra coisa muito importante, quando a gente carrega essas cargas do passado e não se entrega de fato ao relacionamento que estamos vivendo, seja com relacionamento entre irmãos, entre igreja, entre amigos, entre homem e mulher, etc. Qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente não se abre totalmente para viver o presente, nós não conseguimos desfrutar de tudo que aquele presente tem para nos oferecer. Porque você se trava, você não se entrega totalmente. E aí, quando você não se entrega totalmente, você não vive o completo. Então, pare de carregar as cargas, os medos. E se acontecer de novo? Não, irmão, Deus ele faz nova todas as coisas. Né? As coisas velhas já passaram, eis que faço coisas novas. E nos relacionamentos também. Então, se você está vivendo um relacionamento novo agora, né, com amigos novos, com pessoas novas, esqueça. Confie no Senhor. Isso é questão de confiança também. Será que você não confia que Deus ele tem poder para te fazer tudo novo? Deus ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador de tudo. Então, Ele pode, sim, fazer prosperar as nossas relações. Deus ele é um Deus de renovo. Entregue suas inseguranças a Deus. Amém? A outra questão que a gente não consegue se abrir, né, conversar com outras pessoas, compartilhar as nossas dificuldades, é o orgulho. Às vezes a gente é um pouco autossuficiente. Eu consigo passar por isso sozinho. Isso aí. Já passei outras vezes, vou passar sozinho, ninguém precisa saber e tchau. Independência, né? E aí a gente tem muito essa questão de independência, de querer fazer tudo sozinho. E aí é muitas vezes nesse processo que a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. E quando a gente vai ver, a gente já está num poço onde a gente não consegue mais sair sozinho. Aí é todo aquele processo para a gente conseguir sair, é muito mais complicado. Então, vamos usufruir daquilo que o Senhor deixou para nós, que são as relações, as amizades, amém? E algo muito importante também, nessa questão, é não deixar de congregar. Estar em igreja, estar em relacionamento. Porque é justamente aqui que nós vamos crescer. É com um irmão pisando no calo do outro. Amém? Em Hebreus 10, 24... Hebreus 10, 24, diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nossos primeiros irmãos, eles estavam juntos todos os dias. Todos os dias, olha, imagina, todo dia eles estavam juntos. Seja na igreja, seja nas casas, eles estavam juntos. Lá em Atos 2, 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por isso que é tão importante a gente se reunir, seja nos cultos, nos links, né, nas redes. É aí que nós vamos se desenvolver no Senhor. É aí que o Espírito Santo ele vai começar a desenvolver algumas coisas muito importantes em nós, né? E aqui na nossa igreja, né, há pessoas prontas para te receber. Você que é visitante, você que ainda não vive esse relacionamento mais íntimo uns com os outros, né? Aqui tem pessoas para te apoiar, para te encorajar, para te ajudar a vencer as suas dificuldades. Mas isso, se a gente for humilde o suficiente para se achegar e dizer: irmão, eu não estou bem, você pode orar por mim, você pode me ajudar, você pode me dar um conselho? E aí a gente vai crescendo, né? E aqui está o segredo: não deixe de congregar. Se Jesus ele precisava, você também precisa. Amém? O nono segredo é ter tempo a sós com Deus. Esse é o princípio da oração, né? E a gente deixou esse princípio como o último da série toda. A gente está caminhando para o final.
Porque esse é o maior segredo da força de Jesus, que é ter uma vida de oração com o Pai Celestial, né? Ter tempo com Deus, ele é muito essencial, ele é a base, né? É a nossa base. É aí que a gente vai construir um espírito forte, emoções fortes, né? Para encher o tanque de poder e gerenciar tantas pressões e demandas. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha eu tinha tempo livre, né? E aí eu tinha muito tempo de secreto. Eu lembro que todas as tardes, às 4 horas, eu ia para o meu quarto. E todas as noites, às 8 horas, eu me trancava no quarto. E aí eu ficava orando. E as minhas maiores experiências com o Senhor foi no meu quarto. Experiências profundas que eu tive com Deus. E aí foi justamente nesses secretos, nesses tempos de oração, que eu venci muitas coisas na minha vida, em que muitas feridas do meu coração foram curadas, em que muitas coisas que eu tinha muita dificuldade, porque quem me conheceu antes sabe como eu era um Adriele antes e um Adriele depois de Jesus, né? Então foram no secreto, foi em relacionamento com Deus, foi construindo a minha base no Senhor. E a oração, ela é uma câmara de descompressão. Você entra lá pesado, você entra lá, né, todo pressionadinho, o Senhor vai lá, te relaxa. Ele tira essa compressão de você. É uma fonte de poder, né, de vida, é um lugar onde nós descarregamos os nossos fardos. E no secreto, na busca no Senhor, é que nós enchemos as nossas lamparinas. Imagine, né, a parábola das 10 virgens. Você lembra dessa parábola? Amém? Está lá em Mateus 25, essa parábola. E essa parábola, ela conta que tinha 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, né? E ela traz aqui uma alegoria à igreja, né, dos últimos tempos. E ela fala que 5 virgens tinham azeite e 5 não. Chegou o grande dia do casamento. As virgens, né, representando a igreja, o noivo representando o Senhor. E aí chegou o dia do casamento, 5 tinha as suas lâmpadas cheias e ainda tinha um potinho reserva, porque se o óleo acabasse, o azeite acabasse, elas iam repondo, né? E 5, meu Deus, não tinha nem para manter a lamparina acesa. E o azeite acabou das 5 virgens nécias, né? Chegou o dia do casamento e elas simplesmente ficaram. Por quê? Porque não tinham azeite. E o que isso quer dizer? Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos ter azeite nas nossas lamparinas. Porque se não tivermos azeite, como que iremos subir? E às vezes a gente é muito... como é que eu posso dizer? A gente é muito negligente nessa questão de busca ao Senhor. Porém, isso é o essencial. Às vezes a gente brinca com algumas coisas, a gente deixa o tempo passar, ou até mesmo a gente é levado pela loucura do dia a dia, né? A gente vai muito no automático e esquece que nós precisamos ser uma igreja cheia de azeite. Porque se a gente não tiver azeite, quando o noivo chegar, as portas vão se fechar, porque as nossas lamparinas não estarão acesas. Então a gente não pode dormir no ponto. A gente precisa buscar o Senhor e encher nossas lamparinas, porque o tempo está próximo. Lembrem-se, agora que o tempo está mais próximo, continuem a intensificar o congregar. Continuem a encher a lamparina de vocês. Continuem na busca de vocês. Talvez, no passado, né, no início, alguns que são mais antigos aqui, no início da conversão, você era alguém que estava ali, fogo puro. Buscava o tempo todo, né, tinha quartos de escuta o tempo todo com o Senhor. E aí o tempo foi passando e você foi abandonando esse lugar. Tem teia de aranha no seu lugar secreto, no seu quarto de escuta. Mas isso não pode acontecer, né? Nós precisamos voltar às primeiras obras, né? De busca intensa pelo Senhor. E ainda mais agora que o tempo se aproxima. Meus irmãos, a gente precisa ter posicionamento e dizer, Senhor, eu vou buscar sim. Eu vou separar 10, 15 minutos. E nisso, pode ficar tranquilo. Vai começar com 10 minutos, mas vai aumentar. Porque o Senhor, Ele é fiel, amém? Mas o Senhor nos convida hoje a restituir esse lugar secreto, tirar as teias de aranha, restaurar o altar que a gente deixou lá paradinho. Porque o tempo se aproxima, nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos que estar preparados e preparados como? Com a nossa lamparina cheia de azeite. Porque nós não queremos ser as virgens que ficaram de fora do casamento, amém? Mas nós queremos entrar quando Ele estiver às portas. Então, eu acho que os sinais eles estão muito próximos, os sinais eles têm se manifestado de forma intensa. A gente tem visto nas notícias, a gente tem visto no dia a dia. E o que nós precisamos fazer para interagir com isso?
né, além de pregar o evangelho, é nos preparar, meus irmãos. Preparar, encher as nossas lamparinas, estar sempre prontos. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, né? E o relacionamento com Deus, esse lugar de secreto, é a base para a gente ter uma vida vitoriosa no Senhor. É ali que a gente vai enfrentar nossas dificuldades. As nossas maiores guerras, elas vão ser ganhas dentro de um quarto fechado, em oração, buscando ao Senhor. Porque a noiva que tiver com a sua lamparina vazia no dia do casamento, infelizmente, ela não vai subir. Né? E o azeite é a busca pelo Senhor. E aí o Senhor ele fala, venham, comprem de mim e comprem de graça. Ou seja, gente, está aberto, vai, busca ao Senhor, enche a sua lamparina enquanto há tempo. Amém? E Lucas 22, 39. Diz assim, e saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E aí ele fala que como de costume, ou seja, Jesus ele tinha um costume de fazer um tempo de secreto com o Pai. Ou seja, ele tinha um costume, né, de ir em determinado horário para o Monte das Oliveiras, se isolar lá, né, e ter um tempo de oração com o Pai. Era o lugar que ele tinha. Então ele ia, mas ele não deixava de fazer, né? Costume, ele fala de hábito. Hábito é algo que nós desenvolvemos através da prática e da repetição. Eu tenho o hábito de acordar todos os dias, 6 horas, 6:30. Por quê? Porque todos os dias você faz isso. Então, se você faz todos os dias, aquilo se torna um hábito na sua vida. Tem gente aqui que acorda sem o despertador precisar tocar. Por quê? Porque já é um hábito que você já tem, e aí seu corpo automaticamente entende que naquele horário você precisa acordar. Então, sempre Jesus ele tinha o hábito de deixar a cidade de Jerusalém, né? Atravessava o vale e ia para o Monte das Oliveiras orar, né? Em Marcos 1, 39. Diz assim, então ele foi por toda a Galileia. Marcos 1, 35, perdão. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava, né? Você tem tido esses momentos na sua vida, assim, a sós com o Senhor, momentos de buscar, momentos de refletir, né? De orar, de se renovar. Você tem conseguido ter esse tempo com o Senhor, esse tempo sozinho? Os nossos relacionamentos, eles vão refletir algumas vezes no nosso relacionamento com Deus. Se você está vazio do Senhor, consequentemente, você não vai conseguir dar o melhor de si nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Você vai estar irritado. Você não vai conseguir ter paciência, porque você não se renovou da fonte de vida eterna. E não importava o quanto Jesus ele tivesse ocupado, ele sempre estava fazendo alguma coisa, ele sempre estava pregando. Existia sempre pessoas em cima dele, pessoas sempre querendo alguma coisa dele. Mas mesmo assim, ele conseguia ter o tempo a sós dele com o Pai, né? E algo muito interessante é que em Lucas 5:15, 16, Lucas 5:15... diz assim, porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Às vezes, quando a multidão enchia, assim, Jesus dizia, ai, Jesus, ora por mim, Jesus, faz isso, faz aquilo. Jesus simplesmente tinha momentos que ele falava, preciso do Pai. Ele se retirava e ia orar. Ele sentia a necessidade de deixar a multidão com frequência e ficar a sós com Deus, né? E imagine nós, que temos pressões do dia a dia, temos tantas coisas para fazer também. E às vezes a gente prefere dar conta de tudo, mas deixa o secreto faltando. Aí você conseguiu dar conta de tudo, mas não conseguiu ter um tempo com Deus. Será que valeu a pena? Então, uma sugestão é que a gente comece a nossa manhã conversando com Deus. Existe algo muito precioso nas madrugadas e também nas manhãs. Quando a gente começa o dia conversando com o Senhor, ao invés de começar com notícias, né, com o nosso telefone, com o nosso Instagram, nosso WhatsApp, tentando resolver dar conta de tudo, nossa televisão,
né? Nós precisamos afundar as nossas raízes no Senhor. Precisamos nos afundar nele, porque ele é a nossa base. Porque senão nada vai fluir. Nenhum relacionamento vai conseguir ir para frente se nós não tivermos as nossas raízes no Senhor. Amém? Colossenses 2, versículo 7. Diz assim: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tem outra versão que diz assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então o segredo é plantar as nossas raízes no Senhor. Quando nós estamos firmes no Senhor, pode vir um vendaval que for, pode vir a dificuldade que vier, nós permaneceremos no Senhor. Não seremos levados de um lado para o outro, mas nós permaneceremos, porque nossas raízes estão firmadas nele, no Senhor. Então, o segredo de Jesus, né? O grande segredo da vida de Jesus, ele venceu porque, primeiro, ele era manso. Segundo, ele era humilde. Terceiro, ele sabia que o Pai o amava. Quarto, ele sabia quem ele era. Quinto, ele sabia a quem queria agradar. Sexto, ele sabia o seu chamado. Sétimo, ele tinha foco. Oitavo, ele tinha relacionamentos de mutualidade. E nono, ele tinha uma vida de oração. Esses segredos, eles são muito importantes. Mas se nós, de fato, não colocarmos em prática aquilo que aprendemos do Senhor Jesus, essas palavras elas não vão vingar em nós. Por isso, nós precisamos dar uma resposta a Ele. Como? Fazendo o que precisa ser feito. Mudando o que precisa ser mudado. Tendo posicionamento, tendo coragem para ir adiante do Senhor. Como aquele soldado que se alista para a guerra, mesmo sabendo que talvez ele não volte. Assim é a nossa vida. Nós precisamos ter coragem de deixar algumas coisas para trás. Coragem de deixar algumas coisas que a gente vem carregando da nossa vida antiga, né? E até agora a gente vem guardando. A gente vem ali, botando numa caixinha, achando que ninguém está vendo, achando que não vai fazer diferença nenhuma, mas está fazendo e está minando a sua fé. Amém? Fique de pé. A gente vai orar encerrando. E aí, a gente vem arrastando algumas coisas, né? A gente vem arrastando alguns pecadinhos, algumas coisinhas que precisam ser entregues ao Senhor. Porque senão isso vai minando a nossa fé, vai minando a nossa vida. E às vezes a gente não acha que... A gente percebe que não está avançando em algumas áreas da nossa vida, mas a gente não sabe o porquê. A gente percebe que tem algumas coisas travadas, tem algumas coisas que não estão andando, mas a gente não consegue identificar qual é a causa. Amém? Mas o Senhor, Ele é bom. E como eu falei no início, Ele sempre vem tratando e sendo incisivo nas nossas necessidades. Ele vem trazendo à luz aquilo que está na treva. Amém? Nós vamos agora investir um tempinho em oração. E você vai orar junto comigo, você vai pedir para que o Senhor, Ele traga à luz aquilo que está em trevas na sua vida, que você não consegue avançar. Relacionamentos, vida com a família, questões financeiras, não sei, você não está conseguindo avançar na sua vida. E talvez você nem saiba o porquê. Você vai orar e vai pedir para que o Senhor Ele traga à luz. Senhor, me revela aquilo que eu não consigo ver. Me revela aquilo que eu não estou entendendo que está me trazendo dificuldades. Nós vamos orar. E o Senhor Ele vai trazer a luz. E aí, se você precisar se arrepender, se arrependa. Se você precisar que o Senhor Ele tire isso de você, peça. Ele faz, Ele está aqui. Deus, Ele é um Deus de graça. Deus, Ele é um Deus de guerra. Ele não perde batalhas. Amém? Nós vamos orar juntos. Feche os seus olhos. E adorar também, porque a adoração é uma arma de guerra. Enquanto nós adoramos, o mundo espiritual ele vai se movendo. Amém? Então, abra o seu coração. Abra o seu coração e peça, Senhor Jesus, traga a luz. Senhor Jesus, vem trazendo, Senhor, para fora aquilo que a gente não está conseguindo ver.
Senhor Jesus, aquilo que nos impede de avançar, Senhor. Aquilo que nos impede de vencer as nossas dificuldades. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha trazendo a luz nesse momento. Eu te peço que o Senhor venha estar, Senhor Jesus, trazendo para fora aquilo que está enterrado, aquilo que está dentro, meu Pai, aonde a tua luz ainda não chegou. Eu te peço, Espírito Santo, vem passando nesse lugar. E vem trazendo a luz, Jesus. Vem trazendo aquilo que está em trevas, Pai. Adore ao Senhor.